Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Quando o vi, eu caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Vamos ler juntos? E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. A Páscoa judaica, ela foi transicionada para a ceia do Senhor. Assim como a circuncisão foi transicionada para o batismo, a Páscoa judaica foi transformada para a ceia do Senhor. Em um dia como hoje, um dia de Páscoa, facilmente nós desejamos um feliz Páscoa para as pessoas. Eu tenho certeza que se você tem um WhatsApp e se você faz parte de alguns grupos, os grupos estão cheios de mensagem de Feliz Páscoa. Porque a gente, num dia como hoje, é comum desejar um Feliz Páscoa às pessoas. As pessoas mandam mensagem durante o dia inteiro sobre isso para nós, e nós também enviamos. Mas muitas vezes nós recebemos mensagens sobre Feliz Páscoa e mandamos Feliz Páscoa sem reconhecer o verdadeiro sentido, o real sentido da palavra Páscoa. Porque a Páscoa, ela aponta para Jesus. A Páscoa, ela aponta para o Filho de Deus. Jesus Cristo morto e ao terceiro dia ressuscitado dentre os mortos. Isso é maravilhoso. Nós fizemos hoje questão, desde o início do culto até agora, de cantar isso, de apontar para Cristo, de apontar para aquele que ao morrer, ele levou sobre si os nossos pecados. E ele morreu por isso. Ele morreu por amor. Ele morreu para que os nossos pecados não fossem imputados a nós, porque não suportaríamos. Ele morreu para que os nossos pecados fossem lançados sobre ele. E ao terceiro dia, ele ressuscitou e tomou em suas mãos as chaves da morte e a chave do inferno. E quando ele morreu, nós que cremos nele, morremos com ele pela fé. E quando ele ressuscitou, nós que cremos nele, ressuscitamos também com ele para uma viva esperança. E isso é maravilhoso porque Jesus, ele veio exatamente para isso. Ele veio para trazer esperança. Paulo disse que nos seus dias as pessoas não tinham essa esperança. As pessoas não tinham convicção. E quando seus parentes morriam, seus amigos morriam, mesmo morrendo no Senhor, mesmo morrendo, tendo a sua fé no Senhor, eles ficavam desesperados. Eles entravam em surto por causa da morte dessas pessoas, porque eles achavam que morrer era um ponto final, que a morte humana colocava um ponto final na existência humana. As pessoas não tinham esperança do porvir, as pessoas não tinham esperança da vida eterna, de um futuro com Deus. Morria então uma pessoa e era um desespero, nunca mais, era um adeus para elas. E Jesus, quando vem, morre e ressuscita, ele vem para trazer essa esperança ao nosso coração. A Escritura diz que se Cristo não morreu, a nossa fé é vã. Se Cristo não morreu, o nosso culto, ele é vão. Não há razão de estarmos aqui, não há razão de termos igreja, não há razão de nós orarmos, não há razão de louvarmos a Deus. Se Cristo não ressuscitou, nós continuamos com os nossos pecados e vamos morrer eternamente. E não haverá um porvir, não haverá uma vida eterna. Acontece é que Cristo ressuscitou. Você crê nisso? Amém? Sem Cristo nós não temos fé. Sem Cristo nós não temos esperança. Como eu disse, sem Cristo nós não temos nem igreja. Sem Cristo nós não temos nem pregação. Ele é a nossa esperança. Mas como é que nós podemos ter essa convicção de que Cristo
ressuscitou. A gente tem essa convicção de duas formas. A primeira forma é uma forma objetiva e a segunda é a forma subjetiva. A objetiva é que está escrito. Quando você abre a palavra de Deus, você encontra escrito que Jesus ressuscitou. Não apenas isso. É objetiva porque ele apareceu aos apóstolos. Ele apareceu depois a mais de 500 pessoas de uma só vez. Ou seja, existem experiências históricas robustas da ressurreição de Cristo. A subjetiva é que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo, ele toca em você e ele faz você crer que Jesus Cristo ressuscitou. Alguém chegou para uma das nossas irmãs há um tempo atrás e disse: como é que você sabe que Cristo ressuscitou? Você estava lá? Você viu? E a resposta que a gente dá é qual? A gente não estava lá, mas é como se nós estivéssemos lá. A nossa fé é tão grande nele, o nosso amor por ele é tão grande, nós confiamos tanto nele, que é como se nós fôssemos transportados para aquele momento. E nós cremos que Jesus, de fato, ressuscitou. E por isso, a ressurreição de Cristo deixa de ser apenas um fato histórico. E porque nós cremos, ele deixa de ser história e passa a ser uma realidade existencial, que é produzida pelo Espírito Santo no nosso coração e na nossa mente. E é por isso que a gente prega o Evangelho. E é por isso que a gente canta Além do Rio Azul, a esperança. E é por isso que a gente canta que do outro lado não haverá mais nem tristeza, nem dor, nem lágrima, nem choro, nem sofrimento, nem angústia, porque essa é a nossa esperança. E é por isso que a gente canta, sim, eu amo a mensagem da cruz, então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Tu és fiel, Senhor. Mais alvo que a neve serei. É a convicção que a gente tem. É o Espírito Santo testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo testificando no nosso coração de que Jesus Cristo realmente ressuscitou. E quando alguém tem essa convicção, nesse momento aquela pessoa nasceu de novo. Nesse momento aquela pessoa foi gerada agora de Deus. Ela foi regenerada. Então, irmãos, é bem provável que você saiba disso já. Páscoa não é chocolate. Páscoa não é chocolate. Páscoa não é o coelho. O coelho não é o dono da Páscoa. Você sabe disso. A Páscoa não tem a ver com o coelho. A Páscoa tem a ver com o Cordeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa não tem nada a ver com o chocolate. A Páscoa tem tudo a ver com o sangue. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário por amor a mim e a você, para salvar a você e salvar a mim. Então veja que o dia de hoje não é uma questão de dar ou receber o chocolate. Não é questão de saber se você pode dar ou não. Você pode dar. Você pode receber. Aliás, se você quiser me dar uma caixa de bombom, um ovo de Páscoa, eu aceito. Não é questão de dar um chocolate ou não. Mas é questão de você saber que Páscoa não é aquilo. É questão de você saber que Jesus, ele é o centro, não apenas do dia de hoje, mas de toda a vida, de toda a existência. É saber que o centro de tudo é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e ele ressuscitado dentre os mortos. Paulo, ele chega a dizer em 1 Coríntios, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Você sabe que a Páscoa, ela teve início em Êxodo no capítulo 12, quando o povo estava ali escravizado no Egito. E naquela noite, que a gente pode chamar de noite da libertação, que a gente pode chamar da noite da saída daquele povo, da escravidão do Egito, Deus ordenou que fosse morto
não uma ovelha, mas que fosse morto um cordeiro. E aquilo tipificava Cristo. Aquilo já apontava para Cristo. Deveria ser um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula. Deveria derramar o sangue daquele cordeiro. E o sangue desse cordeiro puro seria posto numa vasilha e seria passado nos umbrais das portas. Então, deveria se pintar ao redor daquela porta com o sangue daquele cordeiro puro e sem mácula. Porque em algum momento daquela noite passaria por aquele lugar o anjo da morte. Passaria por aquele lugar um anjo trazendo morte para todos os primogênitos do Egito. Era a última praga. Era uma sentença. Mas todo lugar que o anjo da morte fosse passar e ele visse o sangue daquele cordeiro aspergido nos umbrais das portas, ele passava por cima. Nas outras casas, ele entrava e trazia morte. Mas aonde houvesse o sangue do cordeiro, ele passava por cima. E por isso a gente chama de Páscoa, porque Páscoa significa passar por cima. Páscoa significa passar por cima, ou seja, não foi aplicado o juízo sobre aquelas vidas cujo sangue do cordeiro estava as cobrindo, cujas casas estavam debaixo daquele sangue. O poder está no sangue. Diga comigo, o poder está no sangue. Que poder? O poder da cruz. O poder da cruz. O que tem a ver tudo isso conosco? Nós fomos lavados por esse sangue. Não apenas foi aspergido sobre nós, mas você que está em Cristo, você foi lavado por esse sangue. Louvado seja Deus. Por isso a mensagem do dia de hoje é chamá-lo ao arrependimento dos seus pecados. É chamá-lo ao quebrantamento. A grande mensagem de hoje, como eu disse, não é chocolate, nem coelho, mas é Cristo. É a sua morte, a sua ressurreição e a sua vitória sobre a morte. E essa mensagem é importante, principalmente diante de uma sociedade como a nossa, tão secularizada, tão materializada. Uma sociedade como a nossa, tão sem esperança. Então nós chegamos para uma sociedade sem esperança e dizemos para ela que Jesus venceu a morte. E quando ele ressuscitou, ele garantiu também que nós iremos ressuscitar. Louvado seja Deus. E nós teremos um corpo semelhante ao corpo dele. Como assim? Nosso corpo será um corpo imortal. Será um corpo poderoso, será um corpo glorioso, será um corpo espiritual, será um corpo celestial. E não por um momento, mas para sempre, sempre e sempre. E por isso que o texto que lemos em Apocalipse 1:18 diz: estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Se você olhar para a história da igreja cristã, olha para a linha do tempo da igreja, pelos séculos de séculos atrás, tudo que ela passou, as perseguições, os incêndios, as mortes, a fio de espada, os mártires que foram queimados em praça pública. Se você olhar a história da igreja cristã ao longo do tempo, você vai perceber que esta igreja, ela só continua viva até hoje, é porque o Senhor desta igreja também está vivo e reina para sempre. Quantas pessoas têm sido transformadas pelo poder de Jesus? A morte e a ressurreição de Jesus não é utopia, não é um sonho, não é uma ilusão. A morte e a ressurreição de Jesus é uma realidade. Não é um subjetivismo, não é um misticismo que nós em algum momento vamos encontrar
nas cavernas da nossa alma para nós descobrirmos. Não. Não. É o próprio Deus que vive e se move na vida da gente. Porque a Bíblia diz que nós somos habitação da sua presença. Nós somos habitação do seu Espírito. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E se você não conhece um crente de verdade, é só olhar à sua volta. É só olhar ao seu redor. Se você nunca viu na sua vida alguém que Jesus tenha mudado, alguém que Jesus tenha transformado, é só olhar à nossa volta, porque aqui existem dezenas de pessoas que um dia Jesus entrou em sua vida e transformou. Somos pessoas falhas, somos pessoas cheias de defeitos, mas somos pessoas transformadas pelo sangue de Cristo. E todos em uma só voz, como a gente fez hoje diversas vezes nos cânticos, nós podemos em uma só voz dizer que só o Deus vivo mudou a nossa vida. O Deus vivo mudou a nossa história. E por isso eu quero convidar você, já chamando o Jefferson aqui, ajuda também das vozes aqui, eu fazer um convite a você, para você se entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa manhã. A você se render a Jesus. A você se reconciliar com Ele. E quem sabe você que um dia já esteve nessa condição, talvez hoje você possa voltar à comunhão com a igreja e voltar a caminhar junto com o povo de Deus. Existe alguém nessa manhã, nessa condição? Pastor, eu quero tomar essa decisão de receber Jesus como Senhor da minha vida. Ou talvez você diga, eu quero retomar, voltar para a comunhão da igreja. Tem alguém no nosso meio? Faz assim para que eu possa ver. Eu vou orar pela sua vida, eu vou abençoar você, em nome de Jesus. Não tem ninguém? Tem certeza disso? Eu vou pedir que você, então, toda a igreja, feche os olhos, curve a sua cabeça. Mesmo você que está sem esperança, alguns até pensando, quem sabe, em acabar com a própria vida, não faça isso. Volta o seu coração para Cristo e receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deus amado, aqueles que estão vivendo hoje um dia de dor, talvez de angústia e até de desespero, quem sabe olhando para frente e enxergando apenas um nevoeiro denso. Não há luz, não há uma janela de escape. Abre nesse coração agora, Senhor, a luz da esperança. A esperança da vida eterna. A esperança de estarmos para sempre contigo. Numa nova dimensão de um corpo glorificado como vimos aqui, Pai. Onde, como cantamos, não há dor, nem lágrima, nem luto, nem sofrimento, nem tragédia, nem pecado, nem amargura na alma. Onde teremos os olhos enxugados de toda lágrima. Onde nós estaremos para sempre contigo. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Vem sobre nós, Pai, e produz essa esperança nos corações hoje aqui. É o que te pedimos, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Louvado seja Deus.